velocidade da luz, mitos e verdades. Intervalo de tempo. O intervalo de tempo pode ser medido de mil maneiras. Uma maneira que, no meu entendimento, sem erro, é o número de batidas do coração. Então, se o camarada entra numa análise e o tempo vai passar mais devagar, tem que ver se realmente o tempo passa mais devagar, se o coração dele deixa de bater. No caso, nós vamos ver isso mais no final desse vídeo, o intervalo de tempo, de acordo com a relatividade, é medido segundo essa fórmula que eu vou apresentar no próximo slide. É uma forma relativista para calcular a dilatação do intervalo de tempo gasto por um facho de luz para alcançar um asteroide que se afasta do Sol com uma velocidade igual a uma fração da velocidade da luz. Intervalo de tempo. Intervalo de tempo TC' vai ser maior do que TC se um asteroide, por exemplo, está se afastando do Sol. Então, o tempo que o facho de luz vai gastar para atingir o asteroide vai ser maior do que se o asteroide tivesse parado. Essa forma nos permite calcular o intervalo de tempo que a luz gasta para alcançar o corpo que está a 1 segundo do Sol e se afaste dele com uma velocidade C', igual a uma fração da velocidade da luz C. Quando o segundo ponto está parado com relação ao primeiro, isto é, se C' igual a zero, o intervalo de tempo TC' será igual a TC, ou seja, o intervalo de tempo TC será igual ao intervalo de distância entre os dois pontos, aqui no caso 300 mil km ou 1 segundo, dividido pela velocidade, que é 300 mil km por segundo, usada para percorrer o trecho, a velocidade da luz. No caso do segundo ponto, se deslocar afastando-se do primeiro com velocidade C maior que zero, o intervalo de tempo gasto pela luz para percorrer a distância entre os dois pontos será maior do que se o segundo ponto estivesse parado, como já falamos no princípio. Intervalo de tempo. Na tabela inserida no slide posterior está mostrado que a luz gasta apenas 1 segundo e 5 milissegundos para alcançar o corpo que se afasta do Sol com 10% da velocidade da luz. Ou, se ele se afasta com 20% da velocidade da luz, o flash de luz vai gastar apenas 1 segundo e 21 milissegundos para alcançar um asteroide. De forma que somente quando um asteroide, por exemplo, distante 300 mil km do Sol, ou seja, 1 segundo, distancia dele com 86,6% da velocidade da luz, o tempo gasto para o facho de luz chegar no asteroide, chegar nele, será 2 segundos. O dobro do tempo que gastaria se o asteroide estivesse parado com relação ao Sol. Essa tabela que está no slide mostra que quando o C' é igual a zero, o intervalo de tempo TC' vai ser igual ao intervalo de tempo TC, ou seja, ele vai gastar exatamente, o facho de luz vai gastar exatamente 1 segundo para chegar no asteroide, porque ele está parado. Ao passo que, se o asteroide está andando com 86,6% da velocidade da luz, o facho de luz vai gastar 2 segundos para conseguir alcançar. Intervalo de tempo.
nesse slide está mostrado que no instante zero o Sol e o asteroide estão da seguinte maneira: o Sol está distante do asteroide 300 mil quilômetros, ou seja, um segundo. No instante 1 segundo, o asteroide andou, passou para 450 mil quilômetros do Sol, mas o flash de luz andou 300 mil quilômetros. Então ele já está lá onde estava o asteroide primeiramente. No instante 2 segundos, o asteroide anda mais 150 mil quilômetros, chega nos 600 mil quilômetros, o flash de luz anda mais 300 mil quilômetros, chega nos 600 mil quilômetros e alcança o asteroide. Uma nave pode viajar na velocidade da luz? Pode. De acordo com a teoria da relatividade, a cada acréscimo na velocidade da nave corresponde um pequeno acréscimo na sua massa. De tal forma que nas proximidades da velocidade da luz, a massa da nave tenderia para ser infinita, o que limita a velocidade a valores menores do que a velocidade da luz. Isso, obviamente, não está comprovado, é uma teoria, porque não existe nenhuma nave que a gente conheça que tenha andado em velocidades capazes de modificar a sua massa. Visto que as distâncias interplanetárias são gigantescas, da ordem de milhares de anos-luz, as naves de hoje que hoje se conhecem não se aplicarão para viagens fora do sistema solar. Isso é apenas uma teoria. As chances de viagens às estrelas, pelo que sabemos hoje, tendem para serem impossíveis. O tempo passa devagar para quem viaja na velocidade da luz. No slide que nós estamos vendo, existe uma comprovação matemática que é possível. Nós estamos vendo que o professor, mesmo não fui eu que fiz isso, eu peguei na internet, mostra que, do ponto de vista da espaçonave, quer dizer, quem está dentro da espaçonave, não sabe que a espaçonave a espaçonave não está se movendo com relação a quem está dentro da espaçonave. Então ele considera o ΔX igual a zero. Bom, aí o que eu fiz? Eu fiz, isso seria com relação à viagem à próxima Centauro, que estaria a 4,3 anos-luz da Terra. Então, o que eu aproveitei essa ideia, aproveitei a comprovação matemática do professor e fiz para uma viagem de São Paulo a Londres. A gente vê se aconteceria a mesma coisa. E vimos o seguinte: se você fizer uma viagem de São Paulo a Londres, você vai gastar 12 horas e meia se o avião andar com 80% da velocidade nominal dele. Ou seja, se a velocidade nominal do avião for 1.000 km por hora e ele andar 800, ao invés de 10 horas, você vai gastar 12,5 horas para uma distância de 10 mil quilômetros, que é aproximadamente São Paulo a Londres. 10 mil quilômetros a 1.000 km por hora daria 10 horas, mas 10 mil quilômetros a 800 km por hora daria 12,5 horas. Então, nós vamos ver que
referencial do avião, a gente tem uma informação um pouco complicada. Do referencial do avião, o ΔX é igual a zero, porque o avião não se desloca com relação à tripulação e passageiros. Então, desse ponto, desse referencial, de acordo com esse raciocínio, desse referencial, cada viagem de São Paulo a Londres, os passageiros e tripulação ficam mais logo 5 horas, ou seja, ao invés das 12,5 horas medidas no referencial da Terra, para quem está dentro do avião se passaram apenas 7,5 horas. Bom, isso, no meu entendimento, é uma informação no mínimo duvidosa, porque nesse caso não se aplica o deslocamento, o ΔX não se aplica, não tem deslocamento com relação à tripulação e o pessoal que sai do avião, mas o coração deles não deixa de bater. Então, uma medida de tempo seria o batimento dos corações desse pessoal. E você pode pegar e comparar agora se as batidas do coração forem iguais no referencial do avião e no referencial da Terra. Aí sim você vai ver se o pessoal envelheceu ou se não envelheceu, ou se realmente o tempo deixou de passar para quem viaja na velocidade da luz. Olha que você teria 12,5 horas, o coração bate 60 batidas por minuto. Então você imagina quantas batidas ele vai dar. Muito batido. Se você ficar 5 horas a menos, quantas batidas seu coração vai deixar de bater? Isso eu acho completamente impossível. Final. Agradecemos a todos que se dispuseram a ver esse vídeo e desejamos que tenham achado as informações interessantes. Existe essa informação contraditória e, no meu entendimento, é a coisa mais importante desse vídeo, é essa informação que, quando você está dentro de uma nave, o tempo passa mais devagar. Essa elasticidade do tempo, eu só entendo a elasticidade do tempo no caso de um corpo se afastando do outro. Quanto você está dentro de uma nave, o tempo, as batidas do seu coração são absolutamente iguais às batidas da Terra. Então, o tempo não muda.